Quando você ouve a palavra Oriente Médio, duas coisas vêm à mente: petróleo, instabilidade política e guerras. Nos últimos 100 anos, o Oriente Médio tem sido atormentado por uma guerra ou outra, seja no Iraque, na Síria, no Líbano, na questão Palestina-Israel ou na guerra civil do Iêmen. Sempre há algo acontecendo no Oriente Médio. Milhões de pessoas foram mortas, trilhões de dólares foram desperdiçados, mas ainda assim, a paz não se vê em lugar nenhum no Oriente Médio. Mas por quê? Qual é a razão de tanta instabilidade, tantas guerras no Oriente Médio? A resposta a essa pergunta é muito complicada porque o Oriente Médio é como um tabuleiro de xadrez onde muitos jogadores estão fazendo movimentos uns contra os outros. No vídeo de hoje, vamos contar qual é a causa raiz de todos os problemas no Oriente Médio. Este é talvez o vídeo mais abrangente deste canal. E para encontrar a resposta a essa pergunta, teremos que voltar quase 100 anos, quando as fronteiras do Oriente Médio atual foram decididas. E é daqui que todos esses problemas começaram. Por muitos séculos, todo o Oriente Médio esteve sob o controle do Império Otomano Turco. Entre os séculos 16 e 17, este império se estendia da Hungria ao Iêmen. Pessoas de todas as religiões viviam pacificamente neste enorme reino: judeus, cristãos, muçulmanos, parsis, árabes, curdos e assim por diante. Mas depois, após o século XIX, o Império Otomano começou a declinar, e durante esse mesmo período, o Império Britânico estava expandindo seu controle na Ásia. A maior ameaça ao Império Britânico era de fato o Império Otomano, porque o maior obstáculo para chegar à Europa a partir da Ásia era esse próprio Império Otomano. Para combater isso, o Império Britânico começou a estabelecer suas colônias no Oriente Médio. Primeiro, em 1820, o Império Britânico fez um acordo com os Emirados Árabes Unidos, depois em 1839 com o Iêmen, em 1861 com o Bahrein e finalmente em 1888 com o Egito, e tomou todas essas áreas sob seu controle. Ao ganhar o controle do Egito, os britânicos também ganharam o controle do Canal de Suez, o que tornou muito mais fácil para eles chegar à Ásia, contornando o Império Otomano. O Império Otomano estava observando o crescente controle da Grã-Bretanha e sabia que a influência crescente do Império Britânico poderia se mostrar muito perigosa para eles. E é por isso que, durante o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, o Império Otomano se aliou à Alemanha. E foi durante esse período que os impérios britânico e francês decidiram que agora deveriam eliminar este Império Otomano a qualquer custo. Para esse plano, os impérios francês e britânico assinaram um acordo secreto chamado Acordo Sykes-Picot. De acordo com este acordo, após o fim da Primeira Guerra Mundial, toda essa área viria sob controle direto dos britânicos. Esta área se tornaria um Estado árabe independente, mas permaneceria sob influência britânica. Toda essa área ficaria sob controle direto do Império Francês. Esta área se tornaria um Estado árabe independente, mas permaneceria sob influência do Império Francês. Toda essa área seria dada ao Império Russo, e então toda a área da Palestina e de Israel ficaria sob a administração internacional. Ao decidir essas fronteiras, idioma, religião, etnias, todas essas coisas foram completamente ignoradas, e esse foi o erro que fez o Oriente Médio sofrer até hoje. Em 1917, foi feita uma declaração em que o governo britânico prometeu à comunidade judaica na Alemanha que ajudaria a estabelecer um Estado separado para os judeus na Palestina. Essa declaração é conhecida como a Declaração de Balfour. Foi durante esse período que as superpotências mundiais estavam em busca de petróleo porque, após a Primeira Guerra Mundial, todos sabiam que quem controlasse o fornecimento de petróleo dominaria o século XXI. Naquela época, os EUA eram o maior produtor e fornecedor de petróleo do mundo, e 80% do fornecimento de petróleo da Grã-Bretanha vinha dos EUA. Mas na época, o presidente dos EUA era Woodrow Wilson, que era totalmente contra o conceito de impérios. E por isso a Grã-Bretanha não considerava os EUA um parceiro confiável. Queria acabar com sua dependência de petróleo dos EUA a qualquer custo. Agora, o petróleo foi descoberto aqui no Irã em 1908, mas em quantidades muito pequenas. Portanto, o Império Britânico estava procurando vigorosamente por mais petróleo em toda essa área, mas essa exploração levaria vários anos. Após o fim da Primeira Guerra Mundial em 1919, os países aliados vitoriosos se reuniram em Versalhes, e o Tratado de Versalhes foi assinado, mais uma vez mudando as fronteiras do Oriente Médio. E então, no
ano seguinte, foi anunciado o Tratado de Sèvres, no qual o Império Otomano foi literalmente dividido em pedaços e colocado sob o controle dos impérios francês e britânico. O governo turco se opôs veementemente a esse tratado e lutou contra os aliados pelos próximos 2 anos. Finalmente, em 1923, todos esses países se sentaram com o governo turco e o Tratado de Lausanne foi assinado. E como resultado desse tratado, a Turquia moderna surgiu. As fronteiras do Oriente Médio de hoje são mais ou menos o resultado deste tratado. Nesse tratado, mais uma vez, muitas realidades foram ignoradas, como os curdos, que viviam em toda essa área na época, mas sua cultura e língua eram muito diferentes das do povo turco. No entanto, toda essa área foi dividida entre Turquia, Síria, Irã e Iraque, de modo que os curdos se tornaram uma minoria em todos esses países, e desde então, o povo curdo vem travando um movimento por um país separado para eles, e toda essa área agora é vítima de um grande conflito. Logo cobriremos esse tópico em um próximo vídeo sobre a Turquia. Então, inscreva-se no nosso canal para notificações de futuros vídeos. Da mesma forma, nessa partição, províncias do Império Otomano como Mosul, Bagdá e Basra foram incluídas no Iraque, embora as demografias dessas 3 províncias fossem muito diferentes. Por exemplo, em Mosul, a maioria era de curdos. Em Bagdá, viviam muçulmanos árabes sunitas, enquanto em Basra, a maioria era de muçulmanos árabes xiitas. Da mesma forma, o Kuwait, que anteriormente fazia parte do Iraque, foi separado do Iraque, e no futuro, isso foi a mesma coisa que se tornou a causa da guerra Iraque-Kuwait. Da mesma forma, o Líbano foi separado e feito um estado independente sob controle francês. Naquela época, 80% da população do Líbano era cristã e apenas 20% eram muçulmanos. Bem, essa divisão também criou muitos problemas no futuro. Da mesma forma, ao combinar Damasco, Alepo e Deir ez-Zor, foi criado um país, reunindo muitos sunitas, xiitas, curdos, alauítas, cristãos e assírios, que hoje conhecemos como Síria. Então, na década de 1930, a Turquia começou a pressionar o Império Francês para incluir a província de Alexandria, que tinha uma grande comunidade turca, na Turquia porque a Turquia já havia lutado ao lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, então a França temia que a Turquia pudesse se aliar à Alemanha novamente. Portanto, atendendo ao pedido da Turquia, em 1938, a França separou Alexandria da Síria, e então em 1939, no ano seguinte, a Turquia incorporou toda essa área de volta à Turquia por meio de um referendo. Essa área agora é chamada de Antáquia, e foi a partir daqui que a tensão entre a Turquia e a Síria começou, o que continua até hoje. A Síria ainda considera Antáquia como seu território. Da mesma forma, o principal abastecimento de água da Síria e do Iraque vem dos rios Eufrates e Tigre, ambos originários da Turquia. A Turquia construiu barragens em ambos os rios, e essas barragens também são uma grande causa de tensão entre a Turquia, a Síria e o Iraque até hoje. No final da década de 1930, começou a descoberta de petróleo no mundo árabe. Grandes reservas de petróleo foram descobertas perto de Basra e Mosul, no Iraque. Essas áreas são habitadas principalmente por árabes xiitas e curdos xiitas. Em 1938, grandes reservas de petróleo foram descobertas perto das fronteiras orientais da Arábia Saudita. Curiosamente, há muçulmanos xiitas vivendo em toda essa área da Arábia Saudita. Também em 1938, grandes reservas de petróleo foram descobertas no Kuwait. Essas reservas eram maiores do que as de todo o Iraque, e como o Kuwait já foi parte do Iraque, esse ponto se tornaria uma causa significativa para uma grande guerra no futuro. Da mesma forma, em 1956, reservas de petróleo foram descobertas no nordeste da Síria, onde vivem muitos curdos. Metade das reservas de petróleo do mundo foram descobertas em uma região envolvida em divisões religiosas, políticas e raciais. Portanto, era muito natural que as superpotências mundiais tivessem um grande interesse em toda essa região. E foi durante esse período que a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a União Soviética entraram no Oriente Médio como jogadores de procuração. Foi nessa época que a Grã-Bretanha fez algo no Oriente Médio que estava prestes a desencadear um conflito interminável em toda essa região. A Grã-Bretanha estabeleceu um Estado judeu na Palestina, onde milhares de judeus que fugiam da Alemanha começaram a se estabelecer. Em 1947, as Nações Unidas dividiram a Palestina em 2 partes. De
De um lado, foi estabelecido um Estado judeu, recebendo 62% da área territorial, enquanto do outro lado, os palestinos receberam apenas 38% da terra, apesar de terem uma população muito maior. Devido à sua importância religiosa, Jerusalém foi colocada sob administração internacional. Apenas um ano após o plano ser proposto, a Grã-Bretanha deixou a região e Israel declarou independência, levando ao conflito que continua a tirar a vida de muitas pessoas inocentes até hoje. Apesar de declarar independência, nenhum país árabe aceitou Israel, e em 1948, vários estados árabes atacaram Israel. No entanto, Israel venceu essa guerra e, como resultado, não apenas ganhou controle sobre as áreas judaicas, mas também capturou 60% do território árabe. Cerca de 700 mil árabes palestinos deixaram seu país e migraram para o Líbano, o que mudou drasticamente a demografia do Líbano, pois os muçulmanos se tornaram a maioria lá. Essa mudança contribuiu para uma grande guerra civil no Líbano entre 1975 e 1990. Por outro lado, judeus continuaram migrando de todo o mundo para se estabelecer em Israel, e agora em toda essa área da Palestina havia menos muçulmanos e mais judeus. Alguns anos após essa partição, em 1954, Jamal Abdel Nasser tornou-se presidente do Egito. O sonho de Nasser era unir todos os países árabes e formar um único país árabe, e assim eles poderiam derrotar todos os inimigos do mundo árabe, incluindo Israel. Mas Nasser não era apenas contra Israel e os Estados Unidos. Ele também era muito contra a Arábia Saudita e o Kuwait, porque, em sua visão, esses dois países estavam se aproximando dos EUA, que ele considerava inimigos dos muçulmanos. Em 1956, Nasser fechou o Canal de Suez, levando a um ataque ao Egito pela França, Grã-Bretanha e Israel. No entanto, o Egito de alguma forma venceu essa guerra, e a influência de Abdul Nasser começou a se espalhar por todo o mundo árabe. Todo o mundo árabe ficou muito impressionado com a ideologia nacionalista de Abdul Nasser. Influenciado por sua ideologia, uma guerra civil eclodiu no Iêmen em 1962 entre nacionalistas árabes e o governo iemenita. Esta foi a guerra em que os jogadores de procuração entraram pela primeira vez. Essa guerra civil sinalizou perigo para dinastias controladas por famílias, como Arábia Saudita, Kuwait e Jordânia, porque essa ideologia poderia se espalhar para seus países, representando uma ameaça ao seu governo. Portanto, todos esses países uniram forças com os EUA para apoiar o governo iemenita contra os nacionalistas. Por outro lado, Abdul Nasser começou a apoiar os nacionalistas no Iêmen com tropas e armas egípcias. O Egito ainda estava ocupado nesta guerra de procuração quando Israel atacou o Egito em 1967 e tomou o controle da faixa de Gaza no Sinai egípcio. Em retaliação, o Egito mais uma vez fechou o Canal de Suez, que permaneceu fechado ao tráfego por mais 8 anos. Abdul Nasser ficou muito desapontado com essa derrota, e em 1970, aos 52 anos, ele morreu de ataque cardíaco. Foi no mesmo ano em que a Grã-Bretanha anunciou que estava concedendo independência aos países do Golfo Pérsico e do Oriente Médio, e no ano seguinte, os Emirados Árabes Unidos e os países restantes do Golfo Pérsico tornaram-se independentes. Após a saída da Grã-Bretanha, os EUA começaram a se interessar por toda essa região, porque agora era uma superpotência em ascensão, e era essencial para ela estar presente em uma região onde 50% do fornecimento mundial de petróleo dependia. Nos próximos 8 anos, o mundo árabe enfrentou grandes dificuldades. Durante esse período, ocorreu a Guerra Árabe-Israelense, na qual Israel venceu mais uma vez. O Egito reconheceu Israel e o presidente egípcio foi assassinado por esse motivo. Da mesma forma, uma guerra civil muito intensa estourou entre palestinos e locais no Líbano, que durou até 1990. Então, enquanto toda essa turbulência acontecia no Oriente Médio, ao mesmo tempo, uma grande revolução ocorreu no Irã. Em 1979, Ruhollah Khomeini derrubou o governo do Shah do Irã e assumiu o controle do Irã. Após 1979, o Irã passou por uma transformação completa. O Irã agora era um regime islâmico xiita rígido e queria transferir essa ideologia para outros países. Para os governantes sunitas na Arábia Saudita, no Iêmen, no Bahrein e no Iraque, isso era claramente uma ameaça significativa. E foi durante esse período que Saddam Hussein assumiu o poder no Iraque.
Iraque. Saddam era um muçulmano sunita e temia que a ideologia da Revolução Iraniana pudesse chegar ao Iraque. E se isso acontecesse, o Iraque escaparia de suas mãos porque a maior parte das reservas de petróleo do Iraque estavam em áreas de maioria xiita. Para acabar com essa revolução, Saddam Hussein atacou o Irã em 1980, e essa guerra continuou por quase 8 anos. EUA, Arábia Saudita e Kuwait financiaram pesadamente Saddam Hussein. No entanto, apesar desse apoio, 8 anos depois, em 1988, a guerra Irã-Iraque terminou sem nenhum resultado claro. Essa guerra causou danos econômicos significativos ao Iraque. Saddam Hussein pediu ao Kuwait que perdoasse o empréstimo de 65 bilhões de dólares que havia concedido ao Iraque para lutar contra o Irã. No entanto, o Kuwait recusou. Saddam Hussein então lançou um ataque ao Kuwait e assumiu o controle de todas as reservas de petróleo do Kuwait. Saddam Hussein agora possuía 25% das reservas mundiais de petróleo. Depois disso, Saddam levou o exército iraquiano à fronteira da Arábia Saudita. Era muito óbvio que ele agora queria assumir o controle dos campos de petróleo da Arábia Saudita, após o que quase 50% do fornecimento mundial de petróleo estaria sob o controle de uma única pessoa. A Arábia Saudita e as potências mundiais, obviamente, não podiam tolerar isso. Em 1990, os EUA, juntamente com 32 outros países, lançaram um ataque ao exército iraquiano, e após uma batalha de 1 ano, o Kuwait foi libertado. Os EUA agora se tornaram um jogador muito importante no Golfo Pérsico e no Oriente Médio. Os EUA começaram a estabelecer suas bases militares em toda essa região. E hoje, o 5º maior porta-aviões naval dos Estados Unidos está aqui no Bahrein. Da mesma forma, há uma base aérea americana muito grande aqui no Catar, chamada CENTCOM, e daqui os EUA mantêm os olhos no Oriente Médio e na Ásia Central. O sistema de defesa antimísseis mais sofisticado dos EUA está instalado aqui nos Emirados Árabes Unidos. Da mesma forma, a Arábia Saudita é o maior país comprador de armas dos EUA. Então, se você for para o lado leste do Oriente Médio, encontrará os EUA, os Estados Árabes e o Irã frente a frente. Embora agora as tensões entre Irã e Arábia Saudita tenham diminuído e as negociações também tenham começado, ainda há um longo caminho a percorrer. Então, se você for para o lado sul do Oriente Médio, há uma guerra civil feroz acontecendo no Iêmen, envolvendo não apenas a Arábia Saudita e Irã, mas também os EUA e até a Rússia. Da mesma forma, se você seguir para o norte, a Síria já se tornou o ponto central da guerra por procuração, onde Rússia, Irã, EUA, Arábia Saudita e até os Emirados Árabes Unidos intervieram com suas forças militares. Se falarmos do Iraque, após Saddam Hussein, Al-Qaeda e agora o ISIS tentaram preencher esse vácuo, com consequências muito terríveis. Da mesma forma, as tensões entre a Turquia e a Síria podem escalar para uma guerra por causa dos rebeldes curdos a qualquer momento. Então, no geral, o Oriente Médio está em um caos, e a causa raiz disso pode ser rastreada até as fronteiras traçadas há 100 anos, onde nenhuma consideração foi dada às diferenças entre as pessoas, mas sim às vantagens das potências imperiais da época. Qual a sua opinião sobre o vídeo de hoje? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Estas são todas as fontes que consultamos para este vídeo. Se você gostou do vídeo, certifique-se de curtir e se inscrever no canal. Vejo você no próximo vídeo com outro tópico interessante. Cuide-se!